Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 16, amados. Gênesis 16. E hoje nós iremos falar sobre o tema: o que fazer quando Deus diz não. Essa mensagem é a continuidade da nossa série de mensagens sobre o livro de Gênesis. Semana passada foi o capítulo 15 e hoje o capítulo 16. Que é sobre Agar, dada por mulher de Abraão. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Somente até aí, amados. Amados, hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando Deus diz não. Todos nós sabemos que é muito maravilhoso, é muito prazeroso quando você ora pedindo a Deus alguma coisa e Deus lhe atende. Você ora pedindo para Deus abrir uma porta e Deus abre a porta. Você ora para Deus curar uma enfermidade e Deus cura a enfermidade. Você ora a Deus por um problema e Deus resolve o problema. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos e consegui ali o primeiro emprego numa firma e eu não gostava. E eu lembro que eu ia trabalhar, acho que era 4 horas da manhã, de bicicleta, no frio. E teve um dia que eu fui trabalhar, eu estava super insatisfeito. E eu orei a Deus, indo trabalhar de bicicleta: Senhor, eu não gosto desse trabalho. Eu gostaria de trabalhar em tal lugar, que na época era MAB. Eu gostaria de trabalhar na MAB, Senhor, no primeiro turno. Eu lembro que eu fui trabalhar, trabalhei, e quando eu cheguei em casa, muito triste, sentei no sofá e meu celular tocou. Eu falei: mãe, atende para mim. E quando ela atendeu, eu falei: mãe, eu não quero falar nada. Ela: não, mas é uma entrevista. Daí eu falei: então tá bom, deixa eu ouvir. Olha, Andrés, tem uma entrevista aqui hoje em tal lugar, vem aqui. Naquele mesmo dia. E quando eu fui, cheguei lá, era entrevista para a MAB. Fiz a entrevista, depois na segunda-feira eu já estava trabalhando na MAB, e foi ali que eu fiquei 3 anos e meio, e depois saí para trabalhar com música, e estou até hoje. E eu lembro que isso foi uma experiência maravilhosa, porque eu orei ao Senhor pela manhã, e à tarde vem a resposta. São experiências que a gente vive. E é bom quando você ora e Deus responde. Quando a pessoa está enferma, ora e Deus cura. Quando você está com um problema que está fora do seu alcance, você ora e o problema é resolvido. É maravilhoso. Porém, na nossa caminhada, existem momentos que a gente vai orar para a porta abrir e a porta não vai abrir. Existem momentos que a gente vai orar para que a cura venha e a cura não virá. Existem momentos que nós estaremos com problemas e nós iremos orar para Deus resolver o problema e o problema não será resolvido na hora que a gente quer. Lembra quando Paulo tinha um espinho na carne? Ninguém sabia o que era esse espinho na carne. Paulo disse que era um mensageiro de Satanás que vinha para o esbofetear. E Paulo, ele orou ao Senhor para que Deus o livrasse disso, mas Deus não livrou. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Ou seja, Deus disse não para Paulo. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque quando nós oramos e a resposta de Deus vem, é maravilhoso. Mas nós temos que aprender a lidar quando nós oramos e a resposta de Deus vem, mas não da forma que a gente gostaria. Porque às vezes a resposta de Deus é um sim. Às vezes a resposta de Deus é um não. E às vezes a resposta de Deus é o silêncio. E essa é a grande questão. O que fazer quando Deus diz não?
O que fazer quando as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse? Nós precisamos ter maturidade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o exemplo de Sara. O capítulo 16 de Gênesis, ele fala muito mais sobre Sara do que sobre Abraão. Porque a Bíblia diz no versículo 1, que Sara, ela não podia gerar filhos. Existia uma promessa para ela, que ela seria mãe. Nós falamos na semana passada sobre a promessa, era para ela e para Abraão. Mas agora, talvez por algum motivo, ela desacredita dessa promessa, talvez ela pensa que não vai acontecer, e ela esperava que ela gerasse filhos, mas isso não acontece, porque ela vai dizer que o Senhor lhe impedia de gerar filhos. É interessante, amados, no versículo 1, por gentileza, deixa sua Bíblia aberta, capítulo 16 de Gênesis, versículo 1, veja o que a Bíblia diz: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava. Perceba que a Bíblia não diz que ela não gerava filhos, diz que ela não lhe gerava. Porque naquela época, irmãos, um aspecto cultural, isso é cultural, é que a mulher, ela gerava filhos, não era para ela, era para o marido. A mulher, quando ela gerava filhos, ela estava honrando o marido, porque o nome dele iria continuar. Era um aspecto cultural. E é por isso que a Bíblia diz que ela não lhe gerava. Porque a Bíblia, o que está dizendo aqui é que Sara, ela tinha essa dor, essa tristeza, porque ela não conseguia dar ao marido dela esse prazer, essa honra de ser pai. Era uma questão cultural. Então ela tinha essa frustração. E no versículo 2 vai dizer: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Sara, ela entendia que o fato dela não ser mãe não era algo natural, não era algo ao acaso, mas era algo que o Senhor estava fazendo. Era uma provação de Deus, ela sabia disso, ou seja, ela sabia que o fato dela não ser mãe é porque Deus estava impedindo, ou seja, Deus tinha dado um não para ela. Deus estava dizendo: olha, Sara, você vai ser mãe, mas não agora. Era o não de Deus. E é aqui que é a reflexão. O que Sara vai fazer quando ela recebe esse não de Deus? E a Bíblia vai dizer que ela, ao entender que Deus estava impedindo ela de gerar, ela tenta resolver a situação pela sua própria capacidade, pela sua própria inteligência. E aí ela vai, pega uma de suas servas, foi tudo ideia dela, amados, tudo foi ela que fez. Ela pega uma de suas servas e fala: Abraão, pega aqui minha escrava Agar, você vai se relacionar com ela, e você vai ser pai, e o filho que nascer vai ser o seu filho, e eu vou criar. Era uma questão cultural, foi uma decisão que ela tomou. Mas quando você lê a história, a continuidade da história, você vai ver que essa criança nasce, mas esse contexto se torna um problema para Sara, como eu já falei na mensagem sobre embaraço, se tornou um embaraço para ela. Mas por quê? Porque ela não soube lidar com o não de Deus, ela não soube esperar o tempo de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um exemplo de uma outra mulher, por nome de Ana. Ana também recebeu um não de Deus. Ela queria ser mãe, não podia. Mas a Bíblia diz que Ana, ao entender que ela não poderia ser mãe, ela orou ao Senhor, ela foi no templo, ela chorou abundantemente, ela orou, e Deus fez um milagre na vida de Ana. Mas por quê? Porque ela soube entender e esperar o tempo de Deus. Então a reflexão que eu faço para nós essa manhã é: qual tem sido a nossa atitude quando Deus nos dá um não? Quando as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria? Será que nós fazemos como Sara, que tenta fazer as coisas da sua forma, que se precipita, que coloca a mão onde não é para colocar? Ou será que nós fazemos como Ana, que espera em Deus, que ora ao Senhor e espera o milagre vir da parte do Senhor? Essa semana, já tem alguns meses já, que toda vez que a gente vai ali no shopping, tem um lugar lá bem na entrada que tem um cachorrão, que as crianças sobem e andam naquele cachorro. E toda vez que a gente vai lá, a Laurinha ficava pedindo para andar nesse cachorro. Ah, eu quero andar nesse cachorro. Só que daí quando eu falava não, o que uma criança faz quando você fala não para ela, Matos? O que a criança faz?
Ela chora, mas tem uma palavra específica. Birra. A criança, ela faz birra. Você fala, não, e começa a chorar. Aí a gente entrava no shopping, ela quer andar no cachorro. Não, Laurinha, hoje não. Ela ficava bicuda o resto do nosso passeio, bicuda, e ia embora. Falava, então você não vai andar. Por quê? Ela não estava sabendo lidar com o não. Mas quando foi essa sexta-feira, eu falei, Laurinha, nós vamos no shopping. Nem venha pedir para andar naquele cachorrão. Já avisei logo de casa. Mas eu estava treinando ela, é o treinamento. Eu falo para ela que a gente treina os nossos filhos. E ela, não, tá bom. E a gente foi. Quando chegou lá, ai, pai, o cachorro. E aí agora tem a Rebeca também que pediu. Ah, eu quero andar, uau, uau, uau. Eu falei, não, hoje não. E aí o que aconteceu? Ela falou, não, então tá bom. E a gente foi lá, comeu. Ela ficou um pouco assim, mas não, tá bom, tá bom. Ah, pai, mas eu tenho R$14 lá em casa, que ela vai ganhando do vô dela, ela vai juntando. E se eu der os R$14? Eu falei, não, tá bom, você pagar metade, eu deixo você andar. Mas eu estava provando ela, amados. E aí tá bom. Resumindo, ela ficou calma, não fez birra. Eu falei, hoje você vai andar. Aí deixei ela andar no cachorro e não peguei os R$14 dela, tá, amados? Eu estava ensinando ela. Mas qual que era a lição? Eu estava ensinando ela a aprender a lidar com o não. Porque a gente que teve... Porque pode reparar, irmão, eu tenho certeza que você dá para os seus filhos uma condição melhor do que você teve. Não é mais ou menos assim? A gente vai evoluindo na vida. Então, talvez quando você era criança, para você comer um danoninho, irmão, era uma vez no mês. Você ia lá e comprava aqueles danoninhos rosa, lembra? Que vinha 6. Aí hoje a criançada tem danete, amado, danoninho chique, né? Bolacha, era bolachinha Mabel, aquele pacotão. Ou salgadinho, aqueles pacotão de cebola, assim, era que você comprava e tinha que dar para todo mundo. Hoje as crianças não, é uma chips, é salgadinho chique. Então, elas têm uma condição melhor. Mas o pai, a gente tem que falar não às vezes para o filho, mesmo você tendo condições de dar, para ensinar ele a lidar com o não, para ensinar ele a viver com a restrição, porque senão a criança ela vai ficar uma criança manhosa. Se o pai der tudo que o filho quer, ele fica uma criança manhosa. E aí quando ele crescer, e ele for trabalhar, ele for ter a vida adulta dele, e ele receber um não lá no trabalho, ou na vida particular dele, ele não vai saber lidar com isso. Então o pai, ele ensina o filho a lidar com o não. Então essa é uma lição que Deus também quer nos ensinar. A aprender a lidar com o não. A aprender a servir a Deus mesmo quando as coisas não acontecem conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade. E é essa reflexão que nós aprendemos aqui. Sara se precipitou. E é interessante, amados, eu quero que você leia comigo no capítulo 16 de Gênesis. Preste atenção. Quem é que era estéril? Era Sara. Sara tinha dor. Aí eu pergunto, quem foi que teve a ideia de que Abraão tivesse um filho com Agar? A ideia veio de quem? De Sara. Mas olha que interessante, irmãos, e aqui já fala um pouco sobre as mulheres, que é algo tremendo. Ela teve a ideia, mas aí olha o que ela faz. Capítulo 16, versículo 4. Preste muita atenção. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Sabe o que significa isso? Ela estava dizendo assim: Abraão, Agar está me desprezando. A culpa é sua. A culpa é sua. Quer dizer, ela teve a ideia. E aí quando deu o problema, ela colocou a culpa em Abraão. Isso daí o homem sabe como que é isso daí, irmão. Isso daí acontece. A Bíblia é atual. Veja bem. Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ela disse para Abraão: olha, a culpa é sua que ela está me desprezando. Talvez ela estivesse dizendo assim: olha, ela está me desprezando agora porque ela vai ser mãe e você não faz nada, então a culpa é sua, você tem que colocar ela no lugar dela. Eu acredito que era mais ou menos isso que ela estava falando. Versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Então, Sara afligiu Agar, talvez começou a judiar dela, ela fugiu, foi embora. Depois, lá no meio do caminho, o Senhor falou com ela para que ela voltasse, se humilhasse. Ela voltou, se humilhou, a criança nasceu e eles criaram aquela criança por vários anos, Ismael por vários anos, e depois a gente continua a história em outro dia.
Mais na frente, ela vai ser mandada embora outra vez, mas dessa vez em definitivo. Mas nessa vez aqui, ela estava grávida, foi mandada embora, voltou e o menino nasceu. Então, a grande lição que nós aprendemos aqui é que nós temos que aprender a lidar com o não de Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento e nós vamos orar. Eu quero concluir dizendo: talvez hoje a sua vida esteja estável. Talvez hoje tudo que você busca da parte de Deus, Deus está fazendo. Ou talvez você está aqui e alguma coisa está faltando. Alguma coisa ainda não aconteceu. Algum projeto que você deseja, Deus ainda não fez. Algum pedido que você está orando há tanto tempo, ainda não aconteceu. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã, para nos ensinar e aprender a viver e aprender a ser grato, mesmo quando Deus diz não. Mesmo quando as coisas não acontecem conforme nós gostaríamos que acontecessem. Quantas pessoas, amados, que eram cristãos, que eram crentes, e de repente porque alguma coisa deu errado, porque alguém da família dele teve uma enfermidade e a cura não veio, porque uma porta se fechou, a pessoa perdeu a fé. Então nesta manhã que nós possamos ter uma fé alicerçada na rocha, alicerçada em Cristo, que mesmo quando as coisas derem errado, que mesmo quando a porta estiver fechada, mesmo quando não acontecer as coisas da maneira que a gente gostaria que acontecesse, mas que nós sejamos gratos ao Senhor e agradecemos a Ele em todo o tempo. E eu quero orar juntamente com os irmãos neste momento. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, pela oportunidade Senhor, de poder lhe servir. E diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir, ó Pai, que Sara não soube lidar com o não. Ela tentou resolver do seu próprio jeito, se precipitando, e pagou o preço por isso. Mas que nós sejamos pacientes, que a nossa fé nos dê forças para esperar o tempo de Deus, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, nos ensine e nos fortaleça para fazer a Tua vontade, para ser grato ao Senhor, mesmo quando as coisas não acontecerem no tempo que nós gostaríamos. Fica conosco, Pai, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.